Em tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração, para entregar o seu coração por fidelidade a Ele. Amém, irmãos? Vale a pena ser fiel ao Senhor, sim ou não? Então abra sua Bíblia comigo, Isaías 59. Glória a Deus. Feliz pela vida de cada irmão que rompeu diversidade com essa chuvinha, né, irmão? Era, né, bom ficar em casa, né, deitadinho, né? Depois aquele cafezinho cremoso, né, mano? Oh, glória a Deus. Aquele pãozinho de queijo mineiro, né, mano? Cheirandinho, acabou de sair da airfry, né? Aí Jesus diz assim: hoje não, hoje é mesa, hoje é comunhão. Eu te espero lá, você, tua casa, seus filhos. Glória a Deus. Capítulo 59 de Isaías. Eu quero ler na projeção para ver como é que está ali, Pedro. 59 de Isaías, diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê, irmãos? Continua a leitura, vamos lá. Nem agravado os seus, ou seja, não está tapado os ouvidos. As mãos não estão encolhidas e os ouvidos não estão para não poder ouvir. Nós vamos até os 6, Pedro, acho. Mas as vossas faz o quê? Entre e o vosso. Volta primeiro para a igreja concretizar de verdade. As minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa agir e salvar, nem agravar dos meus. Olha o que Deus está dizendo: minhas mãos não estão assim e os meus ouvidos não estão assim. Aí o verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus, e os vossos pecados, não é só iniquidade não, irmão, os vossos pecados, o que está sendo domestificado em nós, sabe o pecado de estimação? A gente sabe que tem que tratar, mas não trata. E os vossos pecados encobre o seu de vós, para que não vos, pelo vosso pecado, Deus está dizendo assim: eu não vou te ouvir. Enquanto você não tratar, eu não te ouço. Pode orar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser, eu não vou te ouvir. Primeiro se trata, arruma o percurso, depois eu te ouço. Olha o verso 3: porque as vossas mãos estão de sangue, os vossos dedos, os vossos lábios, a vossa língua. Está tudo errado, não está errado, irmão? Está errado. E a gente diz assim: não, mas a gente usa esse verso: não, mas as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. E vai continuar, irmão, sabe? No mundo espiritual, encolhidas, as mãos deles não estão encolhidas, mas para nós elas se encolhem, porque nós fazemos com que as mãos do Senhor, os vidros se tapem e as mãos se encolham. Olha o verso de número 4: ninguém há que clame pela justiça. Será que tem alguém nesta manhã que vai clamar por justiça? Porque o texto diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela. Ou seja, quantos daqui são justos? Quantos estão vivendo uma vida justificada? Confiam, falam, concebem e dão à luz. Ai, Jesus. Vocês estão gerando, estão nutrindo a iniquidade dentro de vocês. A iniquidade é um vento que está sendo gerado dentro da minha igreja. E cada culto parece que melhora, mas não melhora. Parece que piora. Parece que quanto mais Deus fala, parece que mais rebelde a gente fica ele. Quanto mais Deus fala para não, mais a gente faz. Agora o verso 5, irmão, aqui a mensagem está. O que está escrito? Pega uma água para mim, Zé. Basilisco. Olha o nome, irmão. O que seria basilisco? Quem sabe? Hã? Coloca para mim a imagem, Pedro, enquanto você pega uma. Coloca para mim a imagem lá. Aquela imagem que eu falei. O
que é isso, pastor? Diga para alguém, isso é uma serpente mais terrível do século passado. Coloca o texto, deixa essa imagem, Pedro. Verso 5. Vocês estão fazendo o quê? Chocando ovos de serpentes e tecem teia de aranha. O que comer dos ovos deles e quebrando-os, sairá o quê? Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto vocês não quebrar esses ovos, olha o que vocês estão alimentando. Olha o que vocês estão com carinho tratando. Diga para alguém, irmão, senta e aperta o cinto. Ai, Jesus, me dá graça, Senhor. Me dá graça. Então a gente se depara com um texto onde Isaías está olhando para uma nação e está dizendo: Deus quer abençoar vocês, Deus quer, sabe, prosperar vocês. Aí o verso 2 diz assim: mas a iniquidade de vocês, o pecado domesticado, o pecado que vocês não querem tratar, faz divisão. O pecado não divide Deus do homem, o pecado divide o homem de Deus. É o homem que se divide. Quanto mais a gente erra, mais peca, mais divisão a gente, sabe, cria entre a gente e Deus, entre o nosso relacionamento e Deus. Então o que Deus colocou no meu coração aqui, quando eu cheguei no verso 5, eu entendi tudo, irmão. Eu fui até ontem, depois que o pessoal, o Giza saiu, o Zé arrumou a mesa aqui, depois do jogo do Brasil, e eles vieram, arrumaram aqui, organizaram, e depois a gente ficou em casa, o pastor Claudinei subiu, a pastora falou: amor, sai desse frio. Eu fiquei ali naquele frio, naquele gelo. Eu falei: não, preciso terminar aqui, que eu já está montando. E ela falou: amor do céu, mas como é que se... E eu falei: amor, Deus, Ele quer tratar o nosso coração. Ela falou: amor, mas é forte. Eu falei: é forte, mas Deus, Ele quer tratar o nosso coração. E se é gostoso, irmão, pregar uma mensagem aqui de esperança, de vida eterna. Mas para a gente ter essa vida eterna, para a gente, sabe, encontrar o Senhor de verdade, irmão, não é o tanto que eu jejuo, não é o tanto que eu consagro, é o tanto que eu me abstenho daquilo que aborrece ao Senhor. Diga para alguém do seu lado: quanto mais você se abster de tudo que é fecto aos olhos do Senhor, mais próximo você ficará do Senhor. E como é difícil, irmã Ângela, como é difícil, irmã Maria, a gente querer se abster disso. Porque no pejorativo a gente pode até colocar que o pecado, ele é maravilhoso. Porque se não fosse, então ele acaba sendo gostoso, ele acaba sendo prazeroso. Porque se a gente não fosse prazeroso, tinha alguém dizendo assim: ai, ninguém vai dizer eu amo o pecado, mas gosta. É por isso que nem tudo aquilo que gosta quer dizer que está amando. E a gente acaba domestificando isso em nós. E esta mistificação de uma mistura de preceitos da fé e de crença, eu creio nisso, eu acredito, não é sobre o que eu acredito, não é sobre o que eu, sabe, não é sobre preceito, irmão. A nossa vida, ela não é dogmática, a nossa vida é uma vida cristã verdadeira em Cristo Jesus. O evangelho que nos salvou de redenção é um evangelho chamado evangelho genuíno. A redenção veio por intermédio do sangue do Cordeiro no Calvário para lavar a igreja. Ou seja, eu vou falar isso aqui sem medo de falhar, irmão. Jesus nos deu um banho no Calvário com o seu sangue. E a gente continua se sujando, irmão. A gente continua, sabe, aniquilando, irmão, o caminho da redenção. E quando Jesus, ele quer tratar a igreja, quando ele quer tratar o seu povo, ele simplesmente pega coisas e mostra para nós que está em oculto dentro de nós. O povo nem percebia o que eles estavam fazendo, mas o amor de Deus nos constrange, pastor Ana. O amor de Deus, pastor Clineu, olha para o povo e diz assim: as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão tapados. Mas sabe por que vocês estão vivendo toda essa iniquidade aí? Deixa o verso 5 ali, Pedro. Sabe por que, Miqueias, que os meus ouvidos estão tapados?
Porque não tem como responder quem está incubando ovos de serpente dentro de si. Não tem como abençoar uma casa que choca ovos de basílicos. Sabe qual é essa serpente? A mais terrível do Oriente. Aí vem dessa genética o lagarto, vem o dragão, vem o, né? Sabe o dragão, aquele dragãozão, vem tudo que é tipo de serpente que vem com cauda e com crosta em cima, assim, não sei como é que é o nome daquilo, escama, né? Que diz levanta, como é que é o nome daquilo? Escamado assim, já vem dessa serpente da antiguidade. E essa serpente era terrível, irmão. E aí Jesus colocou uma mensagem no meu coração. Posso pregar sim ou não, irmão? Então vamos lá, aperta o cinto aí. Um pouquinho grande. Olha o que o Senhor diz para eles. Eles chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. Quem come dos seus ovos morrerá. E se um deles for esmagado, Deus está dizendo, se vocês comer dele, vocês já vão morrer. Porque o veneno que está no ovo é de uma serpente terrível. Não adianta nem chocar para querer comer. Eles queriam chocar para comer. Deus está olhando isso. E aí Deus está olhando uma nação inteira, uma liderança, um povo, os obreiros, tudo chocando ovo de serpente. Deus vai falar até o final com alguém aqui, irmão. Amém? E aí, pastor Ana, Deus está dizendo assim, e se chegar, quebrar a casca de um ovo desse, aí vocês vão ver o que vocês estão criando. Aí vocês vão ver o que vocês estão passando a mão assim e não querem tratar. Deus não está dizendo, vocês estão criando serpente. É aqui que chocou meu coração, irmão. Irmão Milena, Deus não está dizendo assim, a tua casa, Zé, Deus não está dizendo teu ministério está criando serpente. Deus está dizendo, vocês estão incubando ovos. Ovo não gera risco ao olhar. Olha o que Deus está dizendo, pastor Clinei. Cuidar de ovo é bonitinho, é lindinho. Ninguém quer cuidar de uma serpente sabendo que a qualquer momento ela vai. Agora ovo, a gente choca. Ovo, a gente vai tendo cuidado que não pode quebrar. É ou não é? E Deus está louco para quebrar esses ovos, irmão. Jesus está maluco no céu para descer aqui e dizer assim, eu vou quebrar todos esses ovos que está chocando aí no teu coração. Todos esses ovinhos aí. Uma serpentinha pequena, uma maiorzinha, uma já está mais, sabe, doidinha para sair para fora. E Deus está dizendo que nesta manhã de Santa Ceia, ovos serão quebrados na nossa vida. Jesus vai quebrar. Vamos lá? Poucas imagens na Bíblia. Eu coloquei isso aqui, ó. Poucas imagens na Bíblia são tão fortes quanto essa. Tem várias, irmão, mas essa aqui, irmão, sabe, me trouxe assim um negócio assim que, ai, irmão, me constrangeu. Eu olhei para esse texto e virei o rosto assim, e falei, Senhor do céu, o que é isso? Eu só quero viver o verso primeiro. As mãos do Senhor não estão escondidas. Ele vai nada, irmão. As mãos do Senhor, Francisco, sabe, não estão os ouvidos para te... Não vai te ouvir, irmão. Deus não é menino. Pensa num Deus que tem caráter, é o Jesus da igreja, irmão. Pensa num Jesus que sabe, e às vezes você está dizendo, mas pastor, estou orando, mas pastor, eu jejuo, mas pastor, eu oferto, mas pastor, eu estou dizimando. Mas irmão, tem gente dizimando, incubando ovos. Tem gente ofertando, incubando ovo, enquanto não quebrar esses ovos, irmão. Deixa eu correr, irmão, senão o negócio vai pegar de brabo aqui já no início. Olha isso aqui, Isaías não fala apenas de pecado, ele fala de algo chamado incubação, chocação de ovos. Ele pega essa imagem e projeta na mente deles para eles entenderem por que é que Deus não quer responder mais a eles. Por que é que Deus não se manifesta mais? Por que é que Deus não fala mais? Quem quer ouvir diz amém. O texto não descreve uma serpente adulta atacando alguém, descreve ovos sendo chocado. Algo está sendo alimentado, protegido, esquecido ou aquecido e desenvolvido. O profeta está denunciando uma geração que havia transformado seus ambientes em incubadoras
de maldade. O problema não era apenas o que faziam publicamente. O problema era aquilo que estava sendo permitido crescer no silêncio, silenciosamente. Então não é o que você está vivendo no público, é o que você está alimentando cordialmente, desenvolvendo, aquecendo, protegendo silenciosamente. Então essa espécie de basílicos era visto no mundo antigo como uma serpente extremamente perigosa. A figura utilizada por Isaías é simples: ninguém fica surpreso quando uma víbora morde. O espanto está... Olha isso aqui, irmão. Ninguém fica surpreso quando uma víbora morde. O espanto está em alguém dedicar tempo para chocá-las. Você entendeu o que Deus está vendo aqui, pastor? Não é sobre... Não é o espanto. Ah, a serpente mordeu. Mas o espanto maior que era alguém cuidando de uma serpente para morder alguém. Ei, Marcelo? Será que Deus está irado ou não? Então o espanto aqui não é a serpente mordeu, o espanto é alguém cria para ela morder. Diga aleluia. E é exatamente isso que muitos fazem. Chocam ressentimentos, chocam invejas, chocam vaidades, chocam fantasias pecaminosas. Está cheio de fantasia na cabeça, tudo ovinho de serpente sendo gerada. Está sendo chocado. Não vou abrir mão. Irmão, coloca para mim. Acho que é Provérbios 14 que diz sobre a inveja. Coloca para mim o Provérbios 14. Isso aqui é uma das serpentes, irmão, que se não quebrar a casca do ovo hoje, irmão, ninguém vai prosperar, irmão. Provérbios 14. Casa do ímpio será... Vai lá. Continue passando para nós. Não sei se não é 8. Verso 8. Toda mulher. Não, volta. 14:8 tem? Sabedoria por dentro. Me ajuda a achar aí, mas está no 14. 14:2, 14:3. Vai passando 14:1, 2, 3. Está aqui, vamos achar. Olha o texto. 14:1, 14:2. Vai passando. 14:30. Lá Marcelo viu lá. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é o que, irmão? A inveja é pior do que pecado de feitiçaria, irmão. Que nem feitiçaria consegue apodrecer o osso, mas a inveja. E tem gente, irmão, que está com esse ovinho no coração já 10 anos de fé e continua invejando a casa dos outros, e continua invejando o que os outros compram, continua invejando a roupa do outro, continua. Deus está dizendo, não adianta, eu não vou te ouvir enquanto esse ovinho não for quebrado. 24:1, coloca, Provérbios 24:1. Olha isso. Parece que não é risonho isso aqui, ó. Não tenhas inveja dos homens, nem deseja estar. Aqui já fala dos homens terríveis, porque a gente tem inveja até do cara que é maligno lá, mas é mais próximo que a gente. E a gente alimenta o nosso coração. Mas eu sou servo do Senhor, me quer. E aí o que Deus está dizendo aqui? Tem muito ovinho sendo chocado aqui, irmão. Tem muito ressentimento. Não, porque o que me fizeram, porque não adianta, nada paga. E tem aquele negócio, uma palavra falada, não esqueço mais. Então, irmão, tá cheio de ovinho aqui, irmão. E a gente ouve isso aqui direto da boca dos crentes, irmão. Lançou uma palavra, não vou esquecer. Lançou porque, irmão, ou você é crente ou você não é, irmão. E a gente vai chocando vaidade, porque a gente continua. Quando eu falo de vaidade, irmão, eu falo aquilo que vai ao extremo. Sabe? Que se faltar um perfume, você não quer romper? Se faltar não, porque eu não vou, porque acabou meu shampoo, porque não sei o que. Para, você é crente, irmão. Nem que seja com o cabelo duro, vai para a igreja. Não é? Nem que seja na ramela nos olhos, mas vai. É porque está faltando roupa, porque... Irmão, está cheio de ovinho aqui dentro, não é o céu que está movimentando aqui, irmão. É ovos de serpente. Deus está dizendo, não vou te ouvir enquanto a tua vaidade for maior do que o meu propósito para você. Eu não vou te abençoar. É o que Deus está falando com esse povo, irmão.
Eu não vou abençoar vocês se vocês continuarem alimentando ressentimento, se vocês continuarem alimentando a inveja, se vocês continuarem chocando dentro de vocês fantasias pecaminosas. O que seria isso aqui, irmão? Alguém fala para mim, o que você acha que é fantasias pecaminosas? É gente que está com uma mente precipitada. Sabe o que é precipitação, irmão? Sabe o que é? É uma mente trabalhando no futuro sem propósito. Sabe o que é ansiedade? É exatamente isso. Alguém precipitado, que já está com a mente no futuro, cheio de fantasia, que já está pecando até contra o próprio propósito que a pessoa tem de vida física. A pessoa está cheia de vida física, para propósito para cumprir, mas não cumpre. Por quê? Porque a mente já está ansiosa, a precipitação já está no futuro trabalhando e não tem resultado nenhum. Mente trabalhando no futuro sem propósito, precipitação, ansiedade. Diga para alguém, irmão, não se precipite. Chocam pequenas concessões que parecem inofensivas. Pastor, o que é concessões? Irmão, Jesus na cruz do Calvário, Jennifer, ele abriu para nós o leque chamado liberdade, não é libertinagem. Liberdade. Então quer dizer, Braio, que se Jesus deu para nós a chave da liberdade, o diabo não pode tirar de nós. O diabo não pode tirar. Eu preguei isso aqui na nossa primeira conferência do ministério, quando a gente se uniu com o Evangelho Puro. Lembra da conferência Freedom? Conferência Liberdade? Lá no Lagoa, lembra que eu preguei isso aqui. E eu falei, irmão, se o diabo não pode arrancar de você a tua liberdade, meu Vanaíno, sabe o que ele vai fazer? Ele vai negociar a tua liberdade em pequenas concessões. Porque aquilo que ele não pode pegar, ele negocia. É por isso que proposta não pode ser maior do que o propósito. Tudo que tem proposta é porque já foi dado preço, já tem prazo de validade. Agora, tudo que é propósito é concreto, irmão. E aí o diabo vem e diz assim, pastor Hilda, não, mas vamos negociar isso? Vamos negociar uma quarta-feira? Vamos negociar um domingo? Vamos negociar a tua fidelidade? Vamos negociar a tua devoção? Não, mas não é para tanto. E você não percebe, mas em pequenas concessões o diabo está tomando a chave da liberdade. Já não é você mais que tem liberdade em Cristo. É o inimigo que entra e sai, é o inimigo que rege, é o inimigo que faz. Então, diga para alguém do seu lado, vigia. A chave da liberdade ainda está nas tuas mãos. Então essas pequenas concessões, sabe, irmão, ela vai, sabe, tirando de nós o que foi mérito de, sabe, de salvo, de remido, de lavado. Então cuidado, irmão. A grande mentira do pecado é convencer você de que algo é pequeno demais para se tornar perigoso. Então esta é a mentira do pecado para nós, irmão. Essas pequenas concessões vai dizer o que para você? Não, é pequeno demais. Não é tão perigoso, quem olha é só ovo. É ou não é? E dentro? Então o que o Senhor está alertando essa geração é, vocês estão chocando, vocês estão com uma incubadora na alma, de ter uma incubadora na alma, no espírito, no coração, que está incubando ovos. E esses ovos precisam ser quebrados, antes que a serpente vá assim, ó, plup. Como é que quebra ovo? Estão entendendo isso aqui? Isso aqui é amor de Deus, irmão. Isso aqui é amor. Então a grande mentira do pecado é isso, é convencer você que algo que algo pequeno, que o pecado é algo pequeno demais para ser perigoso. Mas o profeta alerta o quê? A serpente já está dentro do... A serpente está dentro do quê, irmão? Do ovo. Diga para alguém, cuidado, porque tem uma serpente dentro do seu ovo, irmão. A casca apenas esconde a sua verdadeira natureza. Parece tão inofensivo, né? Parece que eu não preciso tratar, parece que eu não tenho problema continuar invejando, esse ressentimento que está aqui dentro, aquela palavra que foi lançada, não, uma hora eu esqueço. Cuidado, porque a casca parece tão inofensiva, mas essa palavra, essa inveja, essa porfia, sabe? Essa ilusão pecaminosa, essa mente, sabe, sem descanso, está recebendo nutrição. Você não criaria uma serpente no teu coração, mas é como é um ovo, tem gente que vai chocando, vai incubando. Então a casca parece esconder a sua verdadeira natureza. Vivemos uma geração, agora é para nós, uma geração o quê, pastor?
obcecada por resultados ou pelos resultados, mas Deus continua olhando para os processos. Enquanto as pessoas observam o que nasceu, o Senhor observa o que está sendo incubado. Enquanto as pessoas só estão observando, por quê? Porque, irmão, o temor de Deus é quando você erra e peca e você diz assim: meu Deus, eu pequei, eu errei. Não dá um temor, irmão, quando você peca? Fala a verdade, dá ou não dá? Se não dá temor, irmão, então abandona o barco, irmão. Porque se você peca, se você erra e não te dá um frio, um negócio assim, ai Jesus, se dá ainda, glória a Deus, irmão. Misericórdia de Deus está na tua vida. O problema é não sentir mais nada. Então, Miquel, se você sente isso aqui, cara, é uma coisa que você olhar para uma serpente. Não dá um medo? Quem tem medo de serpente aí, irmão? Vai uma cobrinha assim já. Meu Deus do céu, eu vou embora dessa casa, tá cheio de bicho. A pastora é assim. Agora ela não tem mais medo de rato, agora ela mata rato com a bolsa, irmão. Eita, agora ficou crente mesmo, irmão. Antigamente ela grudava na parede e ficava, meu Deus. E agora? Agora ela pega a bolsa, segura com o rato, mata, amor. Aleluia. As coisas vão melhorando, né, irmão? Maturidade vai chegando. Mas tem, irmão, aranha, irmão, vê na parede assim, meu Deus, assim, mas eu vou lá e mato, irmão. Mas dá medo, dá ou não dá? Dá ou não dá, irmão? Quem tem medo de aranha aí? Tem medo, não é? Eu tenho. Quem tem medo de cobra? Mas quando você vê o ovinho da aranha na parede, te dá medo? Mas quando você vê ela grande já? Então o que Deus está tratando aqui, essa geração, é exatamente isso. Uma geração obcecada apenas pelo resultado. Mas Deus continua olhando para os processos. Enquanto as pessoas observam o que nasceu, porque a gente só observa o que só o que está. Ai, serpente! Não, Deus me livre. Agora ovinho, gente, não é? Enquanto as pessoas observam o que nasceu, o Senhor ainda observa o que está sendo incubado. Deus não está observando o que os nossos olhos enxergam. Deus está observando o que está sendo alimentado dentro de nós. O que você alimenta todos os dias, 30 dias do mês, e você alimenta, o que mais você tem alimentado dentro, é isso que Deus está olhando. Não é o você que caiu amanhã, não é o Maxwell que rompeu amanhã, não é o Maxwell que voltou para a cachaça amanhã, não. É o Maxwell que alimentou serpentes no coração, e essas cascas se quebraram, e amanhã o Maxwell está com a boca na cachaça de novo. É isso. É isso. Não, mas eu estou forte. Mas eu... Irmão, eu não sou forte, eu sou fraco. E é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nunca pode, eu sou forte. Não, irmão, eu sou fraco. Pensa num cara fraco, sou eu. Mas eu preciso da misericórdia e da bondade do Senhor todos os dias. Então vamos lá. Há relacionamentos incubados, cheios de destruição. E tem gente ainda insistindo. Há ambientes incubando rebelião. Há conversas incubando divisão. Há pensamentos incubando futuras quedas. Pensamento que só está aqui, ó, sendo incubado. Há relacionamentos, sabe, que a incubação não tem, irmão, não tem reciprocidade. E Deus está tratando isso aqui, irmão. Deus está dizendo, não vou ouvir vocês. Enquanto não tiver reciprocidade entre os dois, não vou ouvir. Vamos lá. Nem tudo que está crescendo merece ser alimentado. Às vezes parece que alguma coisa está crescendo e a gente, mas não, irmão, você está alimentando, gerando coisa terrível dentro de você. Estão entendendo isso aqui, irmão? Amém? Eu já vou encerrar. Nem tudo, olha isso aqui, irmão, nem tudo que está no nosso pensamento merece ser alimentado, porque pode ser futuras quedas. Nem tudo que parece inofensivo é inocente. Nem tudo que está crescendo merece ser alimentado e nutrido dentro de nós. Nem todo ovo deve permanecer intacto. Deus está olhando para esse ovinho e está dizendo assim, eu vou quebrar. Amém, irmão? Algumas coisas precisam ser quebradas. E aqui, se você não der um aleluia, algumas coisas precisam ser quebradas antes que quebrem você. Tem coisinha que se você não quebrar hoje, irmão,
Posiciona, viu? Não. Ah, mas vai ficar bravo. Ai, mas vai ficar bravo. Ah, mas o pai. Ah, mas a mãe. Ou você quebra, irmão, ou isso vai te quebrar daqui a um ano. Ou isso vai te moer daqui a um ano. Sabe no que você vai estar? Taxa preta, remédio, depressão. Por quê? Porque Deus está falando, está tratando o ovinho. Não se posiciona, não trata. E Deus está dizendo para alguém aqui, irmão. Nem todo ovo precisa permanecer intacto. Algumas coisas precisam ser quebradas hoje, antes que quebre você. O amor de Deus aqui é, se vocês não quebrarem esses ovos vão matar vocês. Porque o que está sendo incubado, nutrido dentro desses ovos, bonitinho, né, irmão? O ovinho aqui, né? Ó a carinha ali. Ó a qualidade da televisão para você enxergar melhor. Dá uma olhadinha para trás, dá um pouquinho lá. Ovo de codorna, né, mamãe? Parece tão, né, bonitinho, né, pai? Não parece? Criaria ou não, Maria? Ah, um ovinho, né? Deve ser um hamster. Nem hamster, nem é de ovo, né, irmão? Parece um lagartinho. Ah? E só cria porque é um ovo diferente. É um ovo bonito. E é bonito, estava pesquisando depois, né, a fundo um pouquinho ali, o tamanho desses ovos, né, a qualidade é diferente, mas diferente dos outros ovos. Por isso que essa serpente é uma serpente escamada. Ela era como se fosse uma serpente dragão. Você vai buscar os desenhos os desenhos mais antigos um pouco, até hoje coloca esse bicho aí, basiliscos. É o nome dessa serpente. É como se fosse uma serpente dragão. Você vai ver ela como com perna, como um dragão. Pensa num bicho terrível, irmão. E o povo está olhando para aqui, a gente vai comer esses ovos. O povo quer se alimentar daquilo, irmão. O povo está com desejo de se alimentar de ovo de serpente. Olha, Ibrahim. Aí Deus está dizendo assim: já dei maná para vocês, já dei tanta coisa para vocês, já cuidei, e vocês continuam insistindo que vocês vão perecer me servindo, que vai faltar. Se você der aqui, vai faltar ali. Se você for para a igreja hoje, amanhã vai... Vocês continuam ainda? Ah, irmão, Deus está falando comigo aqui, irmão. Algumas coisas precisam ser quebradas antes que quebre você. Por isso, examine aquilo que você tem protegido dentro do coração. Pergunte a si mesmo o que está recebendo o seu tempo, sua atenção e a sua energia. Porque cedo ou tarde, a casca se quebra. E quando ela se quebrar ou ela se romper, não nasce aquilo que você deseja. Porque enquanto você está chocandinho, incubando, você deseja que nasça o quê? O que você dê, o que você quer. Só que quando a casca se rompe, não vai nascer aquilo que você deseja. Pastor, o que vai nascer? Vai nascer aquilo que você alimentou. Se em uma vida você alimenta inveja, é isso que você vai colher. Se em uma vida só tem ressentimento do coração, a casca vai quebrar. Teus filhos vão viver em ressentimentos. Se é só guerra, pressão, se é só palavrão dentro da tua casa, os futuros da tua casa só vai colher palavrão, só vai colher desgraça. Tua mensagem aqui hoje para nós é, irmão, quebre a casca desses ovos. Tem ovo aqui dentro sendo armazenado que a qualquer momento pode quebrar nossa família, quebrar nosso ministério, sabe, falações, coisas, sabe, coisas que dá para você tratar e, irmão, birra com Deus, birra com o pai, birra com a mãe, birra com o esposo, birra com a esposa. São coisinhas assim, sabe, que até quando, irmão, vai continuar nesses erros, irmão? Até quando, irmão? E a gente vai perdendo coisas, é a geladeira que queima, é a televisão, ai, por que, Deus? Aí Deus está dizendo, dá uma olhada da fidelidade. Ah, mas por que, Senhor? Você está dizendo, dá uma olhada no teu coração. O que está no teu coração primeiro? O que é mais alimentado aí? Vai nascer o que você deseja ou o que você está alimentando? Quem planta infidelidade vai colher o quê, irmão? Quem planta raiva vai colher o quê, irmão? Não existe a lei de semeadura, não existe plantar milho e colher soja, irmão. Plantar milho e colhe o quê? Então a lei de semeadura, ela é poderosa, irmão.
E Deus está dizendo para nós o que é que você está alimentando aí. Billy Graham morreu, irmão, há 3 anos atrás. Tem uma frase, tem 2 frases dele. Tem 2 frases dele. Uma das frases dele que ele fala quando você sabe quem você é em Deus. Eu gravei no meu coração. Saber quem você é em Deus, nada alheio te atrapalha. E a segunda frase que eu gravei, e essa frase me ajudou a impulsionar minha fidelidade ao Senhor, é que quando você sabe o que você planta, você nunca vai temer a colheita. Sabe qual é o problema de um plantio infrutífero, uma terra pedrenta, sabe? Uma fé moribunda. Sabe qual é o problema? É que você não crê naquilo que você vai colher, então por isso que você não planta. Mas quando você planta com certeza, diz assim: eu sei do que eu estou, eu sei o que eu estou alimentando, eu sei por que eu estou orando, eu sei por que eu não falto, eu sei por que eu rompo, eu sei por que eu ajudo, eu sei por que eu vou lá na casa do irmão, levo um arroz para ele, eu sei por que eu estou fazendo isso. Porque o que vai nascer na minha vida, na minha casa, nos meus futuros filhos, netos, é uma decisão, irmão. As feridas têm que parar em você. Ela não pode ser, sabe, transicional. Você tem que falar assim: viu, eu fui magoada, meu filho não vai ser. Eu fui rejeitada, minha filha não vai ser. Minha filha vai casar com um homem bem sucedido. Sabe, Deus vai dar uma casa para ela, uma família, uma sogra, um sogro. Minha filha vai ser querida da família. Aí você fica: não, irmão, ai, que medo. Não, irmão, você tem que, sabe, tomar um posicionamento nesse sentido, irmão. E alimentar isso, não saber, sabe, não tem, se você está temendo, ai meu Deus, que medo da minha filha passar o que eu passei. Não vai passar, irmão. Que medo do meu filho passar por... Não vai passar em nome de Jesus. Quantos querem tomar essa decisão aqui nessa manhã? Coloca a mão no seu coração. As mãos do Senhor não estão encolhidas e os seus ouvidos não estão tapados. A mensagem do céu para nós aqui nessa noite é: não domestifique. Pare de domesticar esses pecados que já estão se tornando domésticos. Erros de percurso que você não endireita. E não adianta falar, não adianta a esposa dizer, não adianta o pastor falar, não adianta. Não entra na tua cabeça, não adianta. Para você aprendeu assim, vai continuar assim, porque você acha assim, e você prefere viver o achismo do que uma razão de uma fé verdadeira. Não é a tua razão, é a fé, é o propósito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra esses ovos, Pai, nessa manhã. Abre o nosso entendimento, Senhor. Não deixa eu falhar com o Senhor, Pai. Não deixa eu falhar a missão dentro da minha casa. Não deixa eu falhar a missão, Pai, no meu ministério. Não deixa eu trocar, Senhor amado, um dia de culto por um dia de jogo da Copa, Senhor. Não deixa, Pai. Não deixa meu coração olhar para isso de forma alguma. Não deixa, Pai, eu trocar, Senhor amado, o certo, Senhor amado, pelos erros que eu... Não deixa, Senhor, não deixa eu olhar, Senhor amado. Eu não quero olhar para o meu lazer, Pai, antes do Teu propósito. Eu não quero... O meu lazer só vai ser bom, Pai, se o Teu propósito estiver primeiro, Senhor. Eu não quero priorizar o Senhor, eu quero que o Senhor seja exclusivo, Pai, na minha vida, exclusivo do meu ministério. A gente vai sentar nessa mesa com o Senhor agora, mas tem muita coisa que precisa ser examinada aqui agora, Pai. Tem muita coisa, Senhor amado, que precisa, Senhor amado, passar por um exame agora na nossa vida, Senhor. Tem muita coisa, Senhor amado, que nós precisamos, Senhor amado, tirar, Senhor amado, e ainda com dureza, porque a gente não quer liberar isso, a gente quer alimentar. A gente gosta de alimentar isso, a gente gosta, Senhor. Mas nós não queremos mais isso, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos. Nos ajuda, Senhor amado, a examinar, Senhor amado, o nosso ser nesta manhã, Pai. Nos ajuda, Senhor, protege a nossa casa, nossa família, Pai. Nos ajuda, Senhor. Jesus. Tem filhos aqui que estão escondendo coisas dos seus pais.
filhas aqui que está escondendo coisas da mãe, mas ela vai abrir o coração, Pai. Eu não quero pastorear uma igreja doente, Pai. Uma igreja que mente, uma igreja infiel, mas uma humilde comunidade, Pai, que o Senhor encontra vontade de descer sobre ela, Pai. Vontade de se revelar no culto, Pai. De receber o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. É isso que eu desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos acham a necessidade de quebrar esses ovos aqui essa manhã? Seja verdadeiro, irmão. Você tem coragem de pegar esses ovos aqui nessa manhã e dizer: Senhor, nunca mais vou invejar nada de ninguém. A pessoa pode andar mais bem vestida na minha frente, eu vou ter prazer de olhar para ela e falar: meu Deus, como você está linda. Rapaz, como você está lindão. Lá ele. Você está lindo, cara. Tá bonitão. Não pode falar gostosão, né, irmão? Tá lindão. Lá ele de novo. Você tá bonito, cara. Ó, Brian, opa, né? Roupa bonita. O Brian tá ajeitadão, né? É ou não é, pastor? Isso, irmão. Entendeu? Aí você diz assim: Senhor, nunca mais. A partir do momento que eu vi uma pessoa chegar com um carro novo na frente da igreja, eu, meu Deus, como o Senhor está abençoando essa pessoa. Irmão, você vai atrair isso para a tua vida, irmão. Eu estou te falando, irmão. Pega essa paulada na tua mão. Você vai atrair isso para a tua vida, irmão. Vai atrair. Sabe o que é motivação e inveja? A diferença? A inveja é você olhar para o carro e dizer: eu quero esse carro, sem passar pelo processo que a pessoa passou. Agora a motivação é você olhar para o carro e dizer: eu quero esse carro, mas eu estou disposto a passar por tudo que ela passou. Aí não é inveja, é motivação. Você se motiva com a conquista dos outros. Uau, o pastor Claudinei está com o trovão branco. A hora que ele pegar o Honda Civic, aí ele vende mais barato o trovão para mim. Aleluia. Mas eu olhar a hora que eu chegar o Civic, uau, cara, glória a Deus. A hora que você vê alguém falando: minha casa própria, você fala: uau, glória a Deus. O que a irmã fez, irmã? Glória a Deus, a irmã vai me motivar, eu vou fazer também, irmã. Motivação. Sabe aquelas sementes de ressentimento, meu Vanaí? Mas Deus viu, falou. Até papagaio fala. Como disse esse dia atrás, a irmã, que parente, sangue, até pernilongo tem da gente. Então, irmão, fica tranquilo. É ou não é? Você até o pernilongo tem teu sangue, irmão. Você acha que o parente não vai falar, brigar, xingar, questionar, dizer que você não cuida da tua casa, que você não cuida da tua família, que você só prefere igreja? Tem parente que fala para ele: você só prefere igreja porque tua família não prospera. Fala ou não fala, irmão? Ou é só eu? Ih, rapaz, acho que é só eu. Fala ou não fala? Fala. E vai falar, irmão. E vai falar. Eu ouço isso aí já faz 15 anos. Por que você não prospera? Não adianta, irmão. Quem for marcado para marcar, minha prosperidade não está aqui, irmão. A Bíblia diz que 100 vezes no porvir. Tem alguém preparado para essas 100 vezes aí, para essa porção? Irmão. O difícil, sabe o que é, irmão? Vou falar isso aqui para a gente encerrar. É ver pessoas. Quantos anos a senhora está, irmã Maria? Estava com 71, 72, já fez? 72, né? Irmã Maria, sabe o que é difícil para mim como pastor hoje? É ver pessoas trocando 72 de vida nessa terra por uma eternidade. Pessoas aproveitando 72 anos de vida, trocando. Eu prefiro 72 do que a eternidade. Tem gente aqui aproveitando 30 anos de vida. Vale a pena, irmão, trocar 30 anos de vida por uma eternidade? É isso que você não para analisar, irmão. É isso que você não para. Mas já estou com 33, meus filhos estão crescendo. Continua, irmão. A igreja não atrapalha a tua casa. A obra de Deus não atrapalha. O problema é você ficar foito no serviço sem conhecer o dono da obra. Aí é o problema. Aí só fazer para a igreja sem conhecer o dono da obra não tem resultado. Diga para alguém do seu lado: diga, irmão, continue. Diga, não pare. Pedro, muda essa foto aqui, já me azedou minha alma com essa foto aí.
Vamos colocar de pé, vamos cear, irmãos. Eu só vou ler com os irmãos aqui um último parágrafo da mensagem aqui, que diz assim, ó: por isso, examine aquilo que você tem protegido dentro do seu coração. Pergunte a si mesmo: